Terceiro ponto ao contrário dos falsos, sejamos verdadeiros. Esse texto não precisa projetar, tem bastante versículo. Então, é o seguinte, quando Josafá ele viu que aqueles 400 falsos profetas lá não eram de Deus, ele pediu para Acabe chamar um profeta de Deus. E Acabe falou assim, tem um tal de Micaías lá, mas eu odeio ele. Acabe odiava ele porque ele falava o que Acabe não queria ouvir. E Acabe, então, manda um dos seus oficiais buscar Micaías, e os seus oficiais foram buscar Micaías. Micaías era um homem de Deus, temente a Deus, e quando ele estava sendo levado para se encontrar com Acabe e Josafá, o oficial falou assim, olha, está todo mundo falando só coisa boa para o rei Acabe. Eu quero que você também só fale coisa boa. Né? E ali ele começou a se sentir pressionado. Né? Esse rei aqui, esse profeta, perdão, ele não era bajulador do rei. Então, quando ele se sentiu pressionado, ele ficou com medo. E ele ficou hesitante quando ele sentiu essa pressão da parte do oficial de Acabe. E a lição aqui, irmãos, é que o seguinte, o medo, muitas vezes, ele pode atrapalhar o nosso testemunho como cristãos. Há momentos, né, que vem aquele medo de ficarmos isolados no trabalho, na faculdade ou na escola, por causa da nossa fé e dos nossos valores. Medo de ficar sem amigos e sermos vistos como esquisitões. Também haverá momentos, irmãos, em que podemos ter medo de falar as verdades bíblicas, quando alguma pessoa não cristã nos questionar sobre a nossa fé. Medo de sermos confrontados, de não termos as respostas certas, ou até mesmo de acabar sendo levados, né, pela conversa da outra pessoa. Daí, irmãos, aqui a gente tem que lembrar, né, que Jesus ele falou, não se preocupe com o que vocês vão dizer, mas o Espírito Santo vos dará a sabedoria, o que vocês deverá falar no momento em que vocês estiverem testemunhando. Jesus falou isso quando ele estava dando as instruções ali para os apóstolos no Novo Testamento. Então, irmãos, é normal sentir medo, né? Não existe um super crente. Muitas vezes a gente acha que tem um super crente, acha que o pastor, um líder, é um super crente. Não existe super crente, todo mundo tem medo. Então, desde os novos convertidos até os que têm décadas e décadas de conversão, até mesmo aqueles que sabem teologia, todos têm medo. E é nesses momentos que nós devemos pedir a ajuda de Deus para nos encorajar e nos ajudar a enfrentar o medo e falarmos a verdade. Porque o Espírito Santo ele nos capacita a enfrentar o medo e falar a verdade. E o Micaías ele estava com medo. Porque quando ele chegou para Acabe, começou a falar que o rei ia ganhar a guerra ali e ia ser só sucesso. Mas Acabe percebeu que Micaías estava sendo forçado e ele falou, Micaías, eu sei que você está forçando a barra aí, fala a verdade, vai. Daí Micaías falou, tá bom, eu vou falar a verdade. Então Micaías, ele começou a falar a verdade para Acabe. O que ele falou para Acabe? Você vai para a guerra, você vai morrer. Quando você morrer, tem até uma linguagem bem sangrenta aqui, o seu sangue vai banhar toda a sua carruagem, aqueles carros de guerra, e quando essa carruagem chegar, vai ser lambida por cachorros, e vai ser, lá em Samaria, vai ser molhado junto onde as prostitutas de Samaria tomavam banho. Então, ele falou uma palavra desfavorável para Acabe. Porém, irmãos, quando ele disse isso, ele sofreu as consequências. Micaías sofreu as consequências. Porque o Acabe, como era rei, ele tinha poder tanto de prender o Micaías quanto de mandar matar. E, de fato, ele mandou prender o Micaías. Então, irmãos, mesmo nós falando a verdade, a gente pode sofrer consequências nesse mundo. Podemos perder amizades e nos distanciar de familiares que não servem a Deus. Podemos perder o emprego, uma bolsa de estudo na faculdade por defender a verdade, por falar a verdade. Podem nos chamar de fundamentalistas, religiosos ou crentinhos. Alguns podem até mesmo ser presos, né,
como é o que acontece com muitos cristãos, quando a gente lê a lista mundial da perseguição ali da Missões Portas Abertas, cristãos sendo presos no mundo islâmico, em países ali também comunistas como a Coreia do Norte, por defenderem a verdade, por ensinarem a verdade. Então a gente pode sofrer consequências nesse mundo por defendermos a verdade. Porém, irmãos, tenha em mente que é melhor perder neste mundo e ganhar com Deus na eternidade, do que ganhar neste mundo e perder com Deus na eternidade. Então, irmãos, é melhor perder neste mundo e ganhar com Deus do que ganhar neste mundo. É melhor perder neste mundo e ganhar com Deus do que perder com Deus e ganhar neste mundo. Tá? Jesus mesmo falou: que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua vida? E perder a sua alma? Então, irmãos, tenha em mente que a gente pode sofrer as consequências por defendermos a palavra de Deus, por sermos cristãos, mas a gente tem a salvação eterna, e essa salvação ninguém pode tirar de nós. Por fim, irmãos, para terminar, vale ressaltar que a gente tem que tomar um certo cuidado na maneira como a gente expõe a verdade. Tá? Porque às vezes eu estou pregando aqui, vai que tem algum irmão sair aqui, vai lá, direto ali no centro lá e chuta os trabalhos do pessoal ali. Calma. A gente tem que tomar um cuidado, a gente tem que ser corajoso, porque assim, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então a gente não pode chegar com as nossas forças e forçar as outras pessoas a se converterem à verdade, que é Jesus. Fala, ó, vamos se converter. Você vai lá, começa a atacar as pessoas, humilhar as pessoas, não é isso. A gente tem que ser corajoso nos momentos em que aparecem aquelas oportunidades. Então, a pessoa, fulano, Otávio, o que você acha? Ó, eu estou lendo a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, chega uma pessoa ali que não é crente, está cortando o cabelo lá no Otávio, fazendo um degradê ali com o Otávio, chega lá e fala: Otávio, o que você acha? Estou lendo a Bíblia aqui, ó, João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira, explica isso daí para mim. Aproveitar essa oportunidade, ó, tem coragem, né, porque a gente pode sentir um medo, se sentir capaz, mas tem em mente que o Espírito Santo está usando aquela oportunidade para a gente compartilhar o Evangelho com a pessoa. Lá no trabalho, chega alguém do colega de trabalho e pede para você compartilhar com ela, para você explicar a fé para ela. É nesses momentos que a gente tem que ser corajoso. Não é sair por aí atacando as pessoas. Tá bom, irmãos? Então, essa mensagem que eu trouxe para hoje, vamos estar orando. Eu convido o louvor